Semana de retomada dos trabalhos parlamentares aqui em Brasília e o líder da oposição na Câmara dos Deputados, cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, está aqui na Itatiaia conosco para falar um pouco das prioridades da oposição durante este ano e também das eleições. Deputado, muito obrigada por vir ao estúdio da Itatiaia. Eu que agradeço, Edilene, satisfação imensa, muito obrigado pelo convite. Eu que acompanho o trabalho da senhora, como também da CNN e também da Itatiaia. Estou à sua inteira disposição para todas as perguntas. Deputado, qual vai ser a prioridade da oposição nesse semestre parlamentar, que é de ano eleitoral? Faltam 9 meses para as eleições, então a nossa prioridade número 1 é mostrar a verdade ao povo brasileiro que não podemos continuar com mais 4 anos de PT. Então o nosso lema vai ser Salve o Brasil do PT, a nossa maior missão como líder da oposição, que assumimos agora, faz um mês praticamente, como nordestino, como paraibano, a gente tem essa comunicação direta com o Nordeste, já que infelizmente a grande maioria do povo nordestino vota no atual desgoverno. Nós iremos fazer essa comunicação direta com a população dos 9 estados para reduzir essa vantagem ou a gente vencer nos estados do Nordeste. Como é que vai ser essa campanha Salve o Brasil do PT? Quais são as ações? Ações trazendo a verdade, Adriano. Veja só, você vai na parte econômica, é um desastre. Os senhores noticiam aqui direto, a economia está em frangalhos. A nossa dívida pública vai bater 10 trilhões. Eu disse que ia bater 10 trilhões em 2026 e está bem próximo de bater 10 trilhões em 2026. Estamos com déficit fiscal mês após mês. Ou seja, não existe mais contas públicas. É uma bola de neve que está crescendo a cada momento. As próprias pessoas do governo dizem que em 2027, se nada for feito, a máquina pública vai paralisar. Porque é um governo que arrecada muito, já subiu ou criou novos impostos em mais de 30 vezes, já estourou o próprio arcabouço fiscal, que tirou a regra de teto de gastos, com a famosa PEC da transição, que assim eles falaram, batizaram antes de Lula assumir, e eles não cumprem o próprio arcabouço fiscal, já furaram em 23 vezes. Então, na parte econômica é um desastre. O governo Lula, ele gasta muito mais do que arrecada e 40 ministérios para todos nós sustentarmos. Ninguém aguenta mais isso. Se você vai na parte da segurança pública, é uma epidemia de violência no Brasil, em especial nos estados do Nordeste, com os índices explodindo de segurança pública. Ninguém aguenta mais, ninguém pode sair de casa para comprar um pão, ninguém pode sair de casa com um telefone para atender, ninguém pode deixar um filho no colégio. Então a população está sentindo diretamente tudo isso. Se você vai na parte ambiental, o governo é um desastre, literalmente. Tá? A senhora Marina Silva, que fala tanto com relação ao meio ambiente, e está totalmente em desacordo com o governo Lula. Eles ficam batendo cabeça. Então é um governo que não tem credibilidade. Se você vai na parte da educação, o governo que disse que ia avançar na questão da educação, dos investimentos, nada fez. Tá aí os próprios professores que fizeram L reclamando do governo Lula e falavam do governo Paz e Amor, onde Lula falava tão bem dos professores e deu R$18 de aumento. Está tentando agora aumentar e eles vão entrar no imposto de renda, no frigir dos ovos vão receber menos do que antes. E com o presidente Bolsonaro receberam 33% de aumento, o maior da história. Se você vai para a saúde, o Brasil está apanhando ainda da dengue, uma doença conhecida tradicionalmente, Edilene. Então eu demorei mais nessa resposta para você ver e entender que precisamos mostrar ao povo brasileiro a verdade do governo Lula. Já são 20 anos. Ele não pode querer mais jogar a culpa no governo passado, como os seus ministros, e ele faz reiteradas vezes, terceirizando o problema do país. Serão posts nas redes sociais, discursos no plenário da Câmara e do Senado, nas campanhas eleitorais. Como que vocês vão formatar essas informações, já que o senhor disse que será uma campanha? Primeiro, vamos unificar todo o discurso de comunicação dos parlamentares, junto com o que a gente tem à nossa disposição, que são as redes sociais, que o governo Lula quer censurar junto com a Suprema Corte, inclusive censurando parte da imprensa. Basta a imprensa hoje falar algo que a Suprema Corte não quer, que tem medo de ser censurado. Grandes jornalistas, que eu não vou falar o nome aqui para não ser antiético, falaram hoje, olha, eu tenho até receio de falar, fazer uma crítica ao Supremo, porque a Polícia Federal pode estar na minha porta amanhã. Basta observar o que aconteceu com o CFM, Conselho Federal de Medicina. Tem que fiscalizar, é a obrigação do CFM fiscalizar, e ele foi fiscalizar as condições de tratamento do presidente Bolsonaro, e o que foi que a Suprema Corte fez? Não só cancelou a ação, como colocou a Polícia Federal em 10 dias na casa dele, para ele ser ouvido, na casa dele não, perdão, para ele ser ouvido. Então você vê que estamos numa situação ditatorial, isso é censura, isso é tirania, isso vai contra a nossa Constituição e o devido processo legal. Então a situação do Brasil é muito crítica, mas graças a Deus
Estamos respirando com a ajuda de aparelhos a nossa democracia e vamos utilizar toda a nossa força nesse sentido, mostrando à população brasileira, sobretudo no Nordeste, o que verdadeiramente está acontecendo com o país, para ela não ser mais enganada. Eu fico feliz porque lá no Nordeste, a grande maioria da população acordou. Chega hoje as pessoas que votaram em Lula e sabem que eu sou da ala conservadora e dizem, deputado, me perdoe, eu estava equivocado. Então, isso é muito gratificante. A gente está mostrando na população e, graças a Deus, ela está acordando. Deputado, o senhor vai visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro no próximo sábado. Qual que é a pauta da reunião de vocês? Primeiro, como líder da oposição, eu quero agradecer ao povo paraibano por ter me colocado como deputado federal. E, posteriormente, a todos os parlamentares da oposição, Edilene, que de forma unânime me escolheram como líder da oposição. E daí, o presidente Bolsonaro fez esse chamamento, essa solicitação, e iremos ouvir as suas determinações, já que ele é a nossa maior liderança do nosso campo, um homem que teve 60 milhões de votos. Vamos aguardar as suas determinações nesse sábado, e assim que eu sair de lá, vai estar a imprensa no local e eu vou explicar detalhadamente o que a gente falou. Obviamente, o que for, que puder falar, né? Porque a gente vai também falar a nossa estratégia abertamente, se for, porventura, o presidente assim entender. É estratégia de eleição, é estratégia de conduta no Congresso Nacional? O que você já tem previamente colocado na pauta? Eu já tenho as nossas orientações por bloco da oposição para repassar para o presidente. Mas estamos lá para ouvir o presidente. O presidente que está numa situação, Edilene, jamais vista, o cara idoso, com mais de 70 anos, não cometeu crime nenhum, sendo penalizado por um crime impossível, que nem aqui no Brasil ele estava. Já foi provado que esse julgamento foi uma farsa da Suprema Corte, que bateu pesado, em uma delação que pegaram, que mudou de versão diversas vezes, e hoje essa pessoa que delatou está livre, leve e solta, provando por A mais B que foi um inquérito totalmente farsa. Eu falo isso com muita tranquilidade, apesar de estar também sendo perseguido pela Suprema Corte com vários inquéritos que eu respondo, mas eu não posso deixar que uma pessoa como o presidente Bolsonaro fique na cadeia e a gente não fale o que está acontecendo. Foi vítima de uma armação da Suprema Corte, de um crime impossível e, lamentavelmente, o país está escalando de forma rápida para a venezuelização. Eu espero que isso não ocorra e a gente liberte o país o quanto antes. Deputado, daqui a pouquinho eu vou perguntar ao senhor sobre eleições, mas o assunto quente do momento é CPMI do Banco Master. Já tem assinaturas suficientes para protocolar o pedido de CPI e CPMI? Qual que é a expectativa de vocês em relação à resposta de Davi Alcolumbre? Já temos quase 300 assinaturas, é um número bastante volumoso. Eu acho que é uma das maiores da história, de autoria do deputado Jordi, do Rio de Janeiro, também foi líder da oposição há 2 anos, é um grande parlamentar que temos. Conseguimos essas assinaturas, deixar claro que já preenchemos os pré-requisitos para a instalação. O presidente Davi Alcolumbre, ele tem que ler, ele é obrigado a ler, não está no poder discricionário. Agora, óbvio que nós sabemos como funciona o Congresso Nacional, ele pode fazer corpo mole. E se ele não ler? Mas ele vai ter que ler, assim, ele pode demorar a abrir a sessão, ele pode passar algum tempo, sessão conjunta do Congresso, mas ele vai ter que ler assim que ele abrir, como as demais e como foi também a do INSS. Isso aí é um absurdo, Edilene, isso é algo jamais visto. Foi colocar em xeque o sistema financeiro brasileiro. Pessoas perderam dinheiro, pessoas foram atingidas diretamente, enquanto pessoas estavam ganhando bilhões. Inclusive, ministro da Suprema Corte com a esposa, contratozinho de 129 milhões. Se tivéssemos um país sério, Edilene, essas pessoas já estariam sido afastadas, no mínimo afastadas. E hoje o que é que temos? A nossa briosa Polícia Federal, que eu tenho muito respeito, mas infelizmente parte da Polícia Federal está contaminada cumprindo essas decisões ilegais, e agora acharam ruim a decisão do ministro da Suprema Corte, que o que foi que eles fizeram? Cabe a quem? Crimes federais, não é a Polícia Federal? O que é que tem? Colocar provas na Suprema Corte, Edilene. Olha só que gravidade. Aí a Polícia Federal chiou. Não pode fazer isso. Agora chiaram. E quando a Suprema Corte rasgou a Constituição, há 6 anos que vem rasgando a Constituição, a Polícia Federal não chiou. E aqui eu quero deixar claro, sem generalizar a Polícia Federal, até porque eu sou policial, tenho muito respeito pela polícia. Mas, infelizmente, meia dúzia de policiais federais estão manchando a história da gloriosa Polícia Federal do nosso país. E hoje, o ministro da Suprema Corte, que andou no jatinho do advogado, no outro dia deu uma decisão favorável à questão. E é o relator
do processo do Banco March. Isso é um escárnio com o povo brasileiro. É um tapa na cara do pagador de impostos. Ninguém aguenta mais o que a Suprema Corte está fazendo. Mas vamos dando corda. Eles vão errando e a população vai vendo. Hoje, graças a Deus, 100% da mídia brasileira, todos os canais, independentemente de ser de direita e de esquerda, porque nós sabemos, tradicionalmente, a mídia brasileira tem mais um espectro político de esquerda e faz parte. A gente respeita, não tem problema nenhum com relação a isso, mas toda ela hoje está noticiando que a Suprema Corte ultrapassou todos os limites razoáveis em uma democracia. Só espero, Edilane, que não seja tarde demais. Como é que você acha que vai terminar essa história? Bom, como eu falei anteriormente, se estivéssemos em uma república séria, não essa república de bananas, essa republiqueta, ministros da Suprema Corte já estariam sendo afastados e estariam sendo impeachmentados. Esse processo deveria ir para a primeira instância, juiz natural. Não sou eu que estou dizendo isso. O senhor acha que tem chance? Há esse pedido da oposição? Temos sim, estamos pedindo, estamos cobrando. Era para ser dessa forma, pelo devido processo legal. Agora, infelizmente, estamos vivendo uma ditadura da toga, onde a Suprema Corte faz o que faz e desfaz, não está nem aí, está esmagando literalmente o povo brasileiro. Não está esmagando só o Congresso, não, Adriano. A Suprema Corte está esmagando a democracia através do povo brasileiro. Porque o povo brasileiro grita onde? No Congresso Nacional. Eu sou parlamentar, vou passar agora por uma reeleição. Se eu não fiz um bom trabalho, a população não vai me conduzir a ser reeleito deputado federal. E a população me cobra. Eu estive no aeroporto hoje, a população chegou, deputado, eu quero tirar uma foto com o senhor, tirando foto, conversando comigo e me cobrando. Então você sente o calor humano. Diferentemente do ministro da Suprema Corte. Eles hoje são semideuses, que não têm contato direto com o povo, e acham não, né? Eles estão hoje acima do bem e do mal. Eles estão acima da própria Constituição. E isso em uma democracia, isso é péssimo. Mas iremos fazer a nossa parte, como eu lhe falei anteriormente. Primeiro salvando o Brasil do PT, esse ano, se Deus permitir, e fazendo uma bancada volumosa de senadores e deputados federais para que possamos restabelecer o Estado democrático de direito em nosso país. E como é que seria isso? Quais são as estratégias? Impeachment de ministro do Supremo, o que mais? Redução de poderes da Suprema Corte? Não, a gente não quer reduzir poder de ninguém, a gente só quer que a Suprema Corte cumpra o seu papel constitucional. Está lá no artigo 102, Helene. Artigo 102 é a missão constitucional da Suprema Corte. Qual é a maior missão do Suprema Corte? Ser o guardião da Carta Magna. Olha só que engraçado. Hoje é quem mais rasga a Carta Magna. Então a nossa missão é essa, aumentar o número de senadores. Se a gente fizer 41, a gente faz o presidente do Congresso. E fazendo o presidente do Congresso, a gente abre processo de impeachment. Não tem mais acordo com o ministro da Suprema Corte, tem que ter impeachment. Tem que ter impeachment do ministro da Suprema Corte para que possamos restabelecer o Estado de Direito. Porque eles não têm mais volta, Dani. A Suprema Corte se tornou do superpoder da República, rasgando a Constituição. A nossa democracia está respirando sob a ajuda de aparelhos. E, infelizmente, o único remédio democrático, que a gente não vai ser ditador como a Suprema Corte, é o artigo 52 da Carta Magna, através do impeachment da Suprema Corte. Nesse caso, não cumpriu, está fora. Exatamente. Não cumpriu, está fora. É assim que a Constituição diz, né? Artigo 52. Deputado, em relação à CPMI do INSS, há um pedido de prorrogação de 120 dias, com assinaturas suficientes também para prorrogar, mas parece que há uma resistência que esse período chegue até o período eleitoral. Por isso, o senador Carlos Viana, que é o presidente da CPMI, está tentando uma prorrogação menor por 60 dias, aproveitando as assinaturas ou aval dos deputados para uma prorrogação de 120 dias. O senhor acha que esse acordo vai funcionar, que vai ser prorrogada por um prazo menor? Eu vou denunciar. Pode denunciar. É porque esse roubo dos aposentados, Helena, é um escárnio com a população. Inclusive o filho de Lula recebendo mesadinha de R$300 mil, com provas concretas, pegando carona com o careca do INSS, que é o pivô desse escândalo, desse roubo. Olha, um país sério, pessoas como essa era para estar presas e jogar a chave fora, passar 40 anos, que é o maior número de anos que a gente pode passar preso, 40 anos preso, porque roubaram velhinhos, Helena. Roubaram os velhinhos. Isso é de uma gravidade tremenda. Pessoas que estavam descontando e pagando, sustentando o luxo de meia dúzia de canalhas, com suado dinheiro do povo brasileiro, sobretudo os mais humildes. Então, eu estou defendendo amanhã, vou defender amanhã, na nossa reunião da oposição, para que possamos chegar no meu termo. Já que o presidente é muito competente, a gente há de reconhecer, o presidente e o relator são muito competentes, a gente vê que se coloca pelo menos em 90 dias. Vamos tentar, dependendo de um acordo, conseguir. Mas a nossa meta é os 120 dias, como determina o regimento. O protocolo da CPMI do Banco Master, o senhor pretende fazer que dia? Vamos protocolar amanhã,
O deputado Carlos Jordi já reuniu todas as assinaturas. Vamos fazer amanhã com a coletiva de imprensa. Só não iremos protocolar amanhã se acontecer um fato novo. Deputado, já falou em relação ao Supremo Tribunal Federal, ao cumprimento do que prevê a Constituição. O ministro Edson Fachin propôs um código de conduta para o Supremo Tribunal Federal. Qual que é a avaliação da oposição em relação a essa meia-culpa que ele fez nesse discurso de abertura dos trabalhos judiciários hoje e também em relação a esse novo regramento que ele propõe? Olha só, eu vou falar aqui algo que é grave. Hoje, todos os ministros da Suprema Corte, todos sem exceção, eles são responsáveis por que está ocorrendo. Por quê? Veja só, se a senhora é deputada igual a mim e eu cometo um crime, a senhora tem a obrigação de me denunciar. Ó, deputado, se você está cometendo um crime. Ou se eu tomar uma conduta errada, quando forem perguntar à senhora, não, isso é do deputado Gilberto. Eu, a deputada Edilene, a gente não concorda com isso, não. A senhora, pelo menos, tem que falar que não concorda. E o que é que a gente observou na Suprema Corte nesses últimos 6 anos? Eles acharam bom passar pano para os desmandos dos outros ministros da Suprema Corte, em especial o senhor Moraes, que é o maior desrespeitador da Constituição. Eles acharam bom, todos sem exceção. Todos são omissos, todos os ministros são omissos. Olha só, vamos aqui raciocinar, Edilene. Se a gente tem uma Constituição, que uma democracia é o topo do ordenamento jurídico brasileiro, Constituição Federal, não é verdade? Se a gente tem uma Constituição que diz que cabe ao Ministério Público denunciar, e a gente observa que a Suprema Corte vai lá de ofício, não tem sorteio, pega o inquérito, faz o papel de promotor, faz o papel de delegado, faz o papel de vítima. Você vê a Constituição não sendo respeitada. Você vê no artigo 5º, que são as garantias individuais de cada cidadão brasileiro. Você vê o artigo 220, que diz que é proibida a censura em nosso país. Não sou o que estou dizendo, é a Constituição. E você vê a ministra falar, olha, a censura é proibida, está lá na Constituição, mas vamos permitir só uma censurazinha agora? Onde é que a Constituição permite isso? Você vê o artigo 53, que diz que um deputado não pode ser preso, salvo em flagrante delito de crime inafiançável. A Constituição está dizendo isso. E você observa que tem deputado sendo preso por prisão preventiva, Edilane. Onde é que a Constituição permite isso? Você vê que o parlamentar não pode ser cassado com relação a transitado e julgado o inquérito, onde está lá no artigo 55, inciso 6º, que tem que ter a aprovação da Câmara dos Deputados por maioria absoluta. Aí você vê lá um ministro vai e rasga aquilo dali e faz o papel do presidente da Câmara. Caça o parlamentar. Então, eu fiz mostrei a você vários artigos, Edilane, para que a senhora entenda a minha afirmação. Se eles não cumprem a Constituição Federal, que é a maior lei de um país, que se diz democrático, o nosso não está sendo democrático, estamos respirando com a ajuda de aparelhos. Eles vão cumprir código de conduta, Eliane? Aí eu vou falar que nem eu digo lá na Paraíba, me ajude. Não tem como. Isso aí é conversa para boi dormir. Eles sabem que estão nas cordas, eles sabem que a população brasileira não acredita mais neles. Só tem 8% da população que acredita na Suprema Corte. Eles estão observando agora a grande imprensa brasileira falando os desmandos da Suprema Corte. E aqui, Edilene, com todo respeito, eu não estou falando aqui, faltando com respeito à Suprema Corte, não, que eu respeito a Suprema Corte. Eu quero a Suprema Corte aberta, eu quero a Suprema Corte funcionando, agora cumprindo a Constituição. Eu não quero saber se o ministro foi colocado por Lula, por Bolsonaro ou por próximo presidente da República, se Deus quiser, que seja Flávio Bolsonaro. Eu quero que ele cumpra a Constituição, Edilene. Isso é pedir demais como deputado federal? Eu estou lá sendo cobrado da população. Se eu não fiz um bom trabalho, eu não vou ser reconduzido. E está lá, ministro da Suprema Corte, fica 10, 15, 30 anos descumprindo a Constituição e nada acontece. Está errado isso. Isso é ruim para a nossa democracia. E outra coisa pior que acontece é a insegurança jurídica. Isso ocasiona um prejuízo enorme para a nação, inclusive financeiramente, porque as pessoas não observam segurança jurídica internamente no país, então o que é que eles fazem? Vamos investir fora do Brasil. É o que está acontecendo. Quase 40 bilhões, ou se não, já ultrapassou esses 40 bilhões de investimentos privados, que é dinheiro diretamente na veia da economia, saindo do Brasil e investindo em outros países, por conta da insegurança jurídica do nosso país e por conta da altíssima carga tributária. Quem perde com tudo isso é a sociedade brasileira. Agora, deputado, eleições. O senhor falou que acredita na vitória de Flávio Bolsonaro. Como é que o senhor acha que vai ficar esse cenário político? O senhor acha que Tarcísio não vem, de fato, candidato à presidência da República? O senhor acha que o presidente Lula, que hoje aparece como favorito nas pesquisas, não vai conseguir vencer esse pleito? Qual que é a análise do senhor? Olha, observe as pesquisas. A grande maioria mostra que o desgoverno Lula tem mais reprovação do que aceitação. Então ele está ultrapassando a casa dos 50%.
Aí a senhora vai me perguntar, mas o Flávio também, mas o Flávio já reduziu 5 pontos da sua rejeição. Eu digo no total das pesquisas. Então, Flávio, só é deixar Flávio falar que a população vê equilíbrio, a pessoa vê moderação, a pessoa vê uma preparação de um homem público de todo esse tempo. Inclusive, já herdou praticamente 100% dos votos do pai. Então, se o presidente Bolsonaro é a nossa maior liderança, é o responsável por todo esse movimento que surgiu em 2018, disse que o candidato é o seu filho primogênito, eu vou ser contra? Ah, deputado, mas eu tenho uma opinião diferente. Tudo bem, a gente respeita. Mas a gente fala até antes da decisão do nosso líder. Então a gente tem que ter hierarquia, a gente tem que ter disciplina. Se o presidente falou, está falado, é Flávio Bolsonaro. E eu não vi em nenhum momento o governador Tarcísio falar que era candidato à presidência. Agora, o governador Romeu Zema já disse que é candidato à presidência da República, o Ratinho Júnior, que é do PSD, pode ser candidato também. O senhor acha que esses mantêm suas candidaturas ou que podem compor, por exemplo, com Flávio Bolsonaro? Eu, como líder da oposição, vou tentar compor já no primeiro turno que esses partidos venham apoiar o nosso pré-candidato, como todos esses outros que a senhora reportou. Tem também, a senhora falou do Ratinho Júnior, tem também o governador Zema, Caiado. Quem você acha que seria um bom vice para Flávio Bolsonaro? Aí vamos aguardar o que o senador Flávio vai decidir. Agora, eu vou defender uma pessoa do Nordeste. Que é? Uma pessoa do Nordeste. Vamos aguardar essa conjuntura. Eu vou defender na reunião. No cenário já tem algum nome posto? Tem alguns nomes aí. Agora é uma questão de estratégia, né, Adriana? A gente não pode falar tudo, né? A gente não pode falar tudo. Então, vamos aguardar esses acontecimentos. Eu defendo que seja uma pessoa do Nordeste. Se eu for convencido do contrário, faz parte. Até a escolha eu vou defender, vou brigar, vou lutar. Nos bastidores, obviamente, né? Vamos botar uma pessoa do Nordeste, é importante. Seja uma mulher, uma grande liderança política do nosso campo, ou que seja do partido de centro-direita, que compõe esses partidos. Se não der certo, vamos aguardar o que o senador vai decidir. Agora, o que ele decidir, nós iremos acatar, porque é o nosso pré-candidato e eu tenho certeza absoluta, pelo que eu estou analisando, estou sentindo, a rejeição de Flávio está reduzindo drasticamente lá na Paraíba. As pessoas, eu estou com o Flávio, e mesmo sem ser do bloco dos conservadores da direita, pessoas moderadas do centro, está falando que vai votar em Flávio porque não aguenta mais o desgoverno Lula. Eu não tenho dúvida que, com a experiência de Flávio, com a experiência que ele acompanhou o mandato do pai durante os 4 anos, vamos fazer o Brasil voar. Eu tenho fé em Deus nisso. Agora, deputado, nós estamos retornando nesta semana do recesso parlamentar, mas foi um recesso agitado. O deputado federal Nicolas Ferreira, que é do PL de Minas Gerais, fez uma caminhada que teve adesão de vários deputados com a pauta praticamente da anistia, que foi um projeto que foi aprovado como dosimetria na legislatura passada. Eu queria saber do senhor como é que vai ser feito. Vocês vão derrubar o veto, vão apresentar outra proposta em relação a esse tema? Na verdade, foram várias pautas que defendemos naquele momento, porque temos várias frentes de ações, Edilene. A anistia ampla, geral e restrita, como também a anulação dessas penas ditatoriais no nosso país. Vai ter projeto novo e pode apresentar um novo projeto com objeto de uma matéria que foi aprovada recentemente? Pode sim, quando muda o ano. Então a gente vai apresentar sim um novo projeto, porque essas pessoas foram condenadas de forma ilegal e inconstitucional. Devido ao processo legal, que eu bato nessa tecla toda entrevista, devido ao processo legal, porque as pessoas que têm um mínimo conhecimento jurídico sabem o que eu estou falando. Devido ao processo legal, foi totalmente rasgado pela Suprema Corte. Não respeitou do juiz natural até os últimos acontecimentos. Então, isso é um processo totalmente ilegal. Essas pessoas foram punidas de forma ilegal pelo Estado brasileiro. Inclusive, a Suprema Corte tem as mãos meladas de sangue. Teve preso que morreu na cadeia, sem nem sequer estar na Praça dos Três Poderes, onde a PGR pediu para soltar essa pessoa. Então, a Suprema Corte está com as mãos meladas de sangue. Então, aí é uma das nossas ações. Quem que é essa pessoa mesmo? A Clezão, que morreu na Papuda. Então, Edilane, a gente vai trabalhar nesse sentido para derrubar o projeto da redução de penas, conhecido popularmente como dosimetria, mas eu respeito a Constituição. Quem faz dosimetria é o Judiciário, não é o Legislativo. Eu respeito a Constituição, diferentemente da Suprema Corte. Você está vendo que nossa entrevista aqui, praticamente em todas as perguntas, tem que falar da Suprema Corte, porque ela está interferindo em tudo, em todo o processo legislativo. E vai ter novo projeto, Deb? Vai ter novo projeto, vamos apresentar um novo projeto com relação ao que apresentamos anteriormente, para que essas penas sejam totalmente anuladas. Esse é o desejo da oposição, para trazer justiça a essas pessoas vítimas da tirania do Estado brasileiro que estamos vivenciando hoje, com a democracia vivendo sobre a ajuda de aparelhos. Quem vai ser o autor e quando é que vai ser apresentado? Eu estou com um dos projetos, tem outros parlamentares também. Vamos juntar todos para ter mais força política.
trazer pessoas de centro-direita para que possamos estabelecer esse projeto e aprovarmos. Sabemos que é difícil aprovarmos com essa legislatura, mas tem até o final do ano para aprovar, ou no próximo ano, se Deus permitir, com a vitória do nosso candidato à presidência, pré-candidato à presidência da República. Vai ser apresentado quando? É o novo PL da anistia? É o novo PL. Vai ser apresentado o quanto antes. Estamos só em fase final de fechamento do projeto. Agora, deputado, em relação às pautas do governo, o governo trouxe algumas prioridades e conseguiu com que o presidente da Câmara dos Deputados colocasse em pauta logo agora no início dos trabalhos legislativos. Tem a PEC da Segurança Pública, tem o acordo da União Europeia com o Mercosul, tem a escala 6x1 também, que é o debate prioritário para o Palácio do Planalto. Como é que o senhor acha que essas pautas vão ter desempenho na Câmara? Olha só, eu fui líder da oposição lá na Paraíba durante 3 anos. Então, o que eu disse lá, eu vou dizer aqui. Somos oposição, Edilane, ao governo Lula, porque entendemos que é péssimo para o Brasil, em todos os sentidos que eu falei para a senhora anteriormente. Só tem 2 ministérios que funcionam no governo Lula. É o poderoso Ministério da Propaganda, que mente fake news 24 horas por dia, como também o Ministério do senhor Haddad, que taxa o povo todo dia. Inclusive agora, trabalhadores formais vão ter que pagar nota fiscal. Olha só que gravidade. E daí o que acontece? O que vier de bom para o povo brasileiro, eu não posso votar contra. A senhora viu a questão, vou dar um exemplo aqui, do imposto de renda, R$5.000, que foi uma proposta nossa lá atrás, mas não deu por conta da pandemia, etc. Enfim, a gente aqui não está para terceirizar a responsabilidade, a gente tem que ter coerência e ter responsabilidade no debate público. Votamos favorável. Todos votaram favoráveis, a oposição indicou favorável. Então, se tiver um projeto que seja interessante para o povo, eu vou votar favorável. Agora, não venha com mentiras. Exemplo, desde 1952, que homem e mulher é obrigado a receber igual pela mesma função. Se a senhora tem um apresentador que trabalha igual a senhora não pode receber menos que ele. Está no artigo, desde 1952 na CLT. Aí Lula agora foi, em 2023, ou foi de 24, no início, colocou um projeto dessa mesma coisa, para jogar para a galera, para dizer que estava colocando homem para ganhar igual a mulher. Aí não cola com a gente vai trazer o debate, vai mostrar a realidade. Ou o jabuti do arcabouço fiscal. Eles foram lá, colocam um nome de um projeto bem bonito, Edilane, mas quando você vai ver as entrelinhas, tem um jabuti, que vai prejudicar o povo brasileiro. Então a gente é contra. A gente é contra e mostra por que é contra, com debate técnico e político. Escala 6x1, PEC da Segurança já tem decisão PEC da Segurança é uma falácia, não combate crime nada, não faz, só o que fez. A única coisa essa PEC, a senhora não acredita em mim não, peça às suas colaboradoras que estão lá no Congresso Nacional, a senhora vai também lá, né? Uhum. É só briga de categoria, só fez botar uma polícia para brigar com outra, essa PEC da Segurança, foi só isso que aconteceu. Veja, vá lá no Congresso e veja, é só categoria brigando categoria. Não combate o crime organizado, não resolve o problema do servidor, não resolveu nada. Então a gente é contra essa PEC do jeito que veio de Lula. PEC da Segurança, olha que nome bonito, mas quando você vai ver no papel não tem nada. E queriam concentrar todo o poder da segurança pública no governo federal. Típico de ditaduras. O relator reduziu esse dano, mesmo assim a gente é contra essa PEC da forma que está. E com relação à escala 6x1, desde o início do nosso mandato que a gente falou, com relação à questão das escalas, quando eu era questionado dos policiais, como também de todo o trabalhador. A gente está no debate, estamos ouvindo o setor produtivo, não adianta eu querer jogar para a galera, Edilene. Edilene, tu vai trabalhar agora só um dia por semana, e o patrão vai ter que pagar o mesmo salário. Ora, e como é que o patrão vai sobreviver? E assim a gente tem que ter um debate, tem que ter um argumento de um lado e de outro. Eu entendo que 6x1 é muito arrochado, então a gente está ouvindo, a gente tem uma proposta de 5x2, que as pessoas trabalham as 44 horas nos 5 dias, ou reduza um pouco o horário de trabalho para 40 horas semanais. Tem esse debate. Agora, a gente não pode tomar uma decisão como essa sem ouvir o empregador, pequeno, médio e grande empresário. Acordo União Europeia-Mercosul. Se for favorável para o Brasil, nós iremos votar favoráveis, nós iremos trabalhar favoráveis, como a gente vota lá praticamente todos os acordos. A gente vai unir a oposição, ouvir a todos os parlamentares para decidir da forma unânime ou liberar a bancada, porque às vezes tem a bancada do Sul, tem a bancada do Sudeste, do Norte, do Nordeste. Aí tem determinadas matérias que é interessante para um lado e não é interessante para o outro, então a gente libera a bancada para não ter problemas e respeitar a democracia interna.
Deputado Cabo Gilberto Silva, líder da oposição na Câmara dos Deputados, do PL da Paraíba, muito obrigada pela entrevista, seja bem-vindo sempre. Eu que agradeço a senhora, a todo o sistema CNN de comunicação, também a Itatiaia, muito obrigado pelo espaço, estou sempre à disposição, não só do povo paraibano, como do povo brasileiro, em especial para libertarmos o Brasil do PT. Essa é a nossa missão como líder da oposição. Deputado, obrigada.